Abra suas Bíblias, por favor. Atos, capítulo 20. Vamos nos ater hoje no verso 24. Atos, capítulo 20, verso 24. Bom, este livro é considerado um livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas. Lucas, além de escrever o Evangelho, também escreve este livro. E é interessante que Lucas faz questão de registrar os atos dos apóstolos. Bom, nesse capítulo não é diferente. Paulo, em uma de suas viagens e entendendo ele sendo sua última viagem, ele decide parar em Mileto, porque ele estava indo para Jerusalém, para a festa de Pentecostes. Mas ele decide parar em Mileto, para se encontrar com os presbíteros, os bispos, os pastores, que é tudo sinônimo, os pastores que estavam em Éfeso. E ele convida esses pastores para irem para Mileto, para este encontro com ele. De Mileto para Éfeso é em torno de 50, 60 quilômetros. Mas por que Paulo não parou em Éfeso para ter esse encontro com eles? Porque Paulo entendeu, queridos irmãos, que poderia atrasar sua viagem. E ele queria chegar o mais rápido possível em Jerusalém para participar dessa festa. Mas assim aprove a Deus tocar o coração de Paulo para que ele pudesse dar essa parada em Mileto e então ter esse encontro com os líderes, com os pastores, para um aconselhamento pastoral, para direcionar, instruir e ter este último momento com esses pastores, pelos quais estavam sendo discipulados pelo apóstolo Paulo, mentoreados pelo apóstolo Paulo. E é interessante que Paulo deixa claro para eles dos desafios pelos quais ele iria enfrentar, como diz aqui no verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que esperam cadeias e tribulações. Bom, grandes são os desafios pelos quais Paulo iria enfrentar. Mesmo assim, confiante e com um coração descansado em Cristo, naquele que o alistou, o convocou para realizar a missão, estava ali, batendo continência para seu Senhor, para seu general, e com o coração cheio de entusiasmo e alegria, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. É por isso, queridos irmãos, que ele diz no verso 24, mesmo enfrentando, ou já com essa percepção dada pelo Espírito Santo, dos desafios que ele iria enfrentar, ele diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu pensei em 3 pontos aqui para a gente trabalhar, queridos. Primeiro ponto, uma vida que não é centrada em si mesma. Segundo ponto, uma vida comprometida em terminar a corrida, a carreira. Terceiro ponto, uma vida dedicada à missão de pregar o Evangelho da graça. Tem por tema, uma vida que vale a pena ser vivida. Esse é o tema, repita comigo: uma vida que vale a pena ser vivida.
Amém? De novo, uma vida que vale a pena ser vivida. Que vida é essa? Aí então, pensando na grande ideia de uma frase para fixar no nosso coração: a vida só encontra seu verdadeiro valor, sentido, quando é entregue totalmente ao Senhor Jesus. Vamos repetir? A vida só encontra seu verdadeiro valor quando é entregue totalmente ao Senhor Jesus. Assim, para cumprir a sua missão. Queridos, é interessante que vivemos em uma geração obcecada por autopreservação. As pessoas querem segurança, estabilidade, conforto, realizações e assim por diante. O lema do mundo é: proteja a sua vida, preserve seu bem-estar e busque sua felicidade. Vou repetir, qual é o lema do mundo? O que é que o mundo pensa? O que é que o mundo tem como princípio de vida? Proteja a sua vida, preserve seu bem-estar e busque sua felicidade. Porém, queridos irmãos, em contrapartida ou contraponto àquilo que o mundo pensa, o Evangelho diz ou apresenta um caminho completamente diferente. A vida que tenta preservar a si mesma termina vazia, mas a vida entregue a Cristo encontra um significado eterno. A vida que vive para si, o final é vazio. Quantos relatos já ouvimos de pessoas muito bem-sucedidas na terra, mas com a tristeza abundante, com a vida totalmente vazia. Por isso, queridos irmãos, o sentido da nossa vida está em Cristo, em cumprir a sua missão. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem, entendeu isso profundamente. Por isso que ele declara que a sua vida não é o centro da sua existência, mas Cristo é o centro da sua vida, como também o cumprimento da sua missão. E este verso nos instiga, nos fustiga, nos faz extrair uma pergunta que nos confronta: o que realmente está governando a minha e a sua vida? O que está, ou quem está governando a minha e a sua vida? Por isso nós vamos ver aqui 3 verdades deste verso. A primeira coisa que eu quero ver com vocês, queridos irmãos, é uma vida que não é centrada em si mesma. Paulo deixa claro: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Paulo aqui não está menosprezando a vida, mas Paulo, ele entendeu e tem como princípio de vida aquilo que o Senhor estabeleceu como um convite para seus discípulos. Em Lucas capítulo 9, verso 23. Quem quiser vir após mim tem que o quê? Negar a si mesmo. A negação do eu. A autonegação. O eu não pode estar frente, acima, conduzindo, direcionando, sendo o centro da nossa vida, da nossa existência. Por isso que Paulo diz: não, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Estou falando desse homem que abriu mão de tudo, queridos irmãos, como ele mesmo diz, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas ele diz no verso 7, o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, verso 8,
Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O centro da vida de Paulo não era ele mesmo, o seu eu, o seu ego, mas era Cristo. A missão que Cristo estabeleceu para a sua vida. E aqui cabe uma reflexão para a minha e para a sua vida. O convite foi feito pelo Senhor Jesus, de negarmos a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, queridos, até os nossos sonhos, os nossos projetos. Sonhar não é pecado, planejar, arquitetar os projetos não é pecado, desde que tudo isso esteja, de fato, aos pés do Senhor Jesus, seja a vontade de Deus, porque nós precisamos abrir mão da nossa vida, para viver essa nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo deixa claro, escrevendo lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, já estou crucificado com Cristo, não tenho mais a minha própria vida, a minha vida pertence a Cristo, e é por isso que este homem consegue fazer essa declaração: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Esse mesmo homem, queridos irmãos, faz uma declaração também em Filipenses capítulo 1, verso 21, trazendo então um resumo da teologia existencial, quando ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele negou a si mesmo, ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos, e decidiu viver para a glória de Deus, para a glória de Deus. Queridos, a natureza caída sempre vai colocar o eu no centro, mas o Evangelho desloca esse centro e coloca Cristo no trono. É por isso que, para seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. E eu volto a dizer aquilo que eu sempre falo para vocês: cruz traz um significado muito forte para nós, fala de morte e sacrifício, e é necessário que o eu esteja morto, é necessário que o eu esteja no lugar devido, no sepulcro, e quem apareça em nós e através de nós, seja Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Não a nossa vontade, mas a vontade de Deus deve prevalecer nas nossas vidas para a glória de Deus Pai. Queridos, é dessa forma que nós devemos viver. O grande problema espiritual da humanidade sempre foi o mesmo: o trono ocupado pelo eu. Quando o trono do coração do homem é ocupado pelo eu, leva-o à ruína, leva-o para longe de Deus, para longe da sua vontade. Quando eu governa, Deus se torna apenas acessório. Ou seja, quando eu quero, quando eu preciso, quando eu estou vivendo o caos da minha vida, aí eu uso Deus para me socorrer. Aí eu busco a Deus para solucionar meus problemas. Aí eu lembro de Deus. Aí eu penso em Deus. Aí eu só uso como meu servo, como meu escravo. Quando gênio, eu vou esfregar a lâmpada, agora eu vou pedir aqui a Deus, porque estou enfrentando esse desafio, né? Enquanto eu não estava enfrentando, eu estava resolvendo os problemas, mas eu não consegui resolver esse problema, e agora eu vou esfregar a lâmpada mágica aqui para que o gênio apareça e resolva para mim. Não é isto, queridos. Quando Cristo governa o eu, se tornamos então servo
do propósito divino. Quando Cristo governa o eu, nós nos tornamos servos do propósito divino. E é isso que deve existir, e é isso que deve prevalecer na minha e na sua vida. A verdadeira liberdade, olha só, irmãos, está em Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 1, a parte A diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. No verso 13, Paulo continua a afirmar, a dizer: fostes chamados à liberdade. Ei, não somos mais escravos do mundo, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás, e também não podemos deixar que o velho homem, a velha mulher, o eu também nos leve à escravidão. Devemos colocar ele no devido lugar, no sepulcro, para que Cristo, o Espírito Santo de Deus, possa prevalecer nas nossas vidas para a glória de Deus Pai. A liberdade em Cristo começa quando deixamos de viver para a nossa própria glória e passamos a viver para a glória de Deus. Aleluia. Tem uma citação de um missionário, Jim Elliot. Ele diz o seguinte: não é tolo aquele que entrega o que não pode conservar para ganhar o que não pode perder. Esse homem, ele foi morto aos 28 anos, evangelizando uma tribo no Equador. Para o mundo, com certeza, desperdiçou a sua vida com 28 anos. Mas para os céus, vida bem investida. O que ele quis dizer então com essa frase? O mundo chama de louco quem abre mão de tudo por Cristo. Entrega que não pode conservar. O que é que eu não posso conservar? Vida física, dinheiro, prazeres, status, conquistas terrenas. Isso vai passar. Isso vai ser cessado um dia. Quando a trombeta tocar, ou o Senhor nos chamar, antes da parousia da sua volta, para a eternidade. Ninguém leva nada no caixão. Meu saudoso primo, flamenguista doente, o amigo ainda tentou colocar a camisa do Flamengo lá, para agradar somente o corpo em si, reconhecer que era torcedor fanático do Flamengo. Mas com certeza, uma camisa que vai se perder ali no caixão, ou já se perdeu no caixão. Ninguém leva nada, ninguém leva nada. O mundo chama de louco quem abre mão de tudo por Cristo, mas, na verdade, louco é quem troca o eterno pelo temporário. Você não pode trocar o que é eterno pelo temporário. É o que ele diz: para ganhar o que não pode perder. Queridos, a gente troca aquilo que é temporário pelo que é eterno, não o que é eterno pelo temporário. O nosso alvo é Cristo, salvação, vida eterna, comunhão com Cristo, galardão celestial. É o que diz o Senhor Jesus em Mateus. Registra isso, capítulo 6, verso 20 e 21. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças de ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Um jovem pergunta para um pastor idoso: qual é o maior erro que alguém pode cometer na vida? E o pastor responde para este jovem: passar a vida inteira vivendo para si. Esse é o maior erro. Passar a vida inteira vivendo para si. Por isso, queridos irmãos, precisamos perguntar com sinceridade diante de Deus: nossa vida está centrada em Cristo ou em nós mesmos? A minha vida, a sua vida está centrada em quem? Em Cristo
ou em nós mesmos? Porque a gente precisa avaliar essas coisas. A gente precisa pensar nessas coisas. Como eu estou vivendo? Vivendo para mim ou para Cristo? Porque só Paulo recebeu essa graça de fazer essa confissão de fé em Jesus Cristo? Não. A mesma graça que o alcançou também nos alcançou. Eu sei que houve um sopro diferente na vida do apóstolo Paulo. Ele foi apóstolo. O ministério foi apostólico, de disseminar essa mensagem. Ele foi enviado a propagar a verdade de Deus, a ser esse baluarte, essa coluna da verdade, a ser de fato esse desbravador do evangelho, a ser implantador de igrejas, a mentorear pastores. Tudo bem, houve uma graça, um sopro de Deus diferente na vida dele, mas a mesma graça que o salvou, o encorajou a fazer essa confissão de fé. Não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, não tenho. Segundo ponto, depois que ele faz essa declaração, ele diz: contanto que complete a minha carreira. Uma vida comprometida em terminar a carreira. Carreira aqui, queridos, fala da perseverança na jornada. A palavra usada por Paulo aqui no grego, dromos, significa corrida, percurso, trajetória, curso da vida. A ideia central que Paulo quer disseminar para os pastores, para seus ouvintes, é que eu preciso completar a missão, terminar a corrida, a caminhada. É por isso então que ele faz essa declaração. O Senhor o alistou, o convocou. Paulo é apóstolo de Cristo, foi apóstolo de Cristo, levantado para assim ser esse pioneiro, desbravador, ser este que estava a serviço do Rei Jesus, a serviço do seu reino, a propagar a sua verdade. E ele deixa claro que o que importa para mim é terminar fielmente a missão que Deus me confiou. Não a minha vida em si. Louvado seja Deus pela minha vida, mas o centro da minha vida é Cristo. E o meu foco é completar a minha carreira. É completar o que o Senhor estabeleceu. Eu preciso terminar essa corrida. Eu preciso terminar essa corrida. Para ele, uma vida bem-sucedida não é medida por aplausos humanos, mas pela fidelidade do chamado divino. Meu irmão, minha irmã, Deus nos alistou para seu exército. Deus nos alistou para essa corrida. Existe toda uma preparação para um atleta. Precisamos de fato também, enquanto atletas de Cristo, estar posicionado corretamente para completar a carreira, para concluir essa corrida, para cumprir a missão divina de Deus para a minha vida, para a sua vida. Estamos passando desapercebido, o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo, porque a igreja, ou muitos estão passando desapercebido do chamado divino, da carreira que Deus confiou em suas mãos. Estão trocando a terra pelos céus, ou melhor, os céus pela terra. Estão focando mais na terra do que nos céus. Estão se preparando mais para as coisas da terra do que para os céus. Estão olhando mais para as coisas daqui do que de lá, a eternidade. Queridos irmãos, é necessário, foca no compromisso que Deus lhe confiou, foca. Eu sei que você precisa cuidar da sua família, eu sei que você precisa trabalhar para manter a sua família, para pagar suas contas, para sobreviver nessa terra. Eu sei que você precisa estudar,
buscar conhecimento, estar muito bem preparado para o mercado de trabalho, muito bem preparado para passar no concurso, buscar estabilidade para você e para sua família. Ótimo, não é pecado. O grande equívoco é que tem muita gente se perdendo diante do emaranhado de informação ou das pressões do tempo presente, que está mexendo muito com a nossa mente e fazendo com que a gente olhe para cá. O outro está sendo próspero, o outro está ganhando, o outro está alcançando, o outro está tendo, o outro está fazendo, acontecendo, e a gente está vendo tudo isso. Isso está mexendo com a nossa mente, e a gente quer também, a gente quer ser, quer estar, quer ganhar, quer conquistar. Queridos irmãos, ei, para de olhar para os homens, para de olhar para a terra, para de olhar para essas coisas que tiram o foco da vida eterna, tira o foco da carreira que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Olhe para Cristo, olhe para o autor e consumador da nossa fé, foque nele, olhe para Cristo, piamente, aconteça o que acontecer, olhe para o Senhor Jesus. Pois precisamos cruzar a linha de chegada. O escritor de Apocalipse, o João, lá no capítulo 2, verso 10, a parte C, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Completar a carreira fala de perseverança. O Senhor Jesus também deixou claro, e Mateus deixou isso registrado, no capítulo 24, verso 13: aquele que perseverar até o final será salvo. Persevera no caminho, persevera como um bom atleta de Cristo. É necessário você fazer esse esforço, dedicar tempo. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele fala sobre isso. Nos exorta a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus. Paulo, escrevendo 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele também declara no final da sua vida, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, ele lembra que os atletas correm para alcançar o prêmio, e os cristãos devem correr com disciplina e propósito espiritual. Tem que ter disciplina, tem que ter propósito, tem que buscar o Senhor a todo momento, tem que mergulhar na sua palavra, tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tem que ter visão do alto, tem que perceber as coisas do Senhor. Não podemos passar desapercebido, mas precisamos ter foco em Cristo Jesus. John Stott, pastor batista, ele diz o seguinte: a grande tragédia da vida não é morrer cedo, mas é viver sem propósito. Por isso que muita gente está aí batendo a cabeça, dando um murro em ponta de faca, para um lado e para o outro. Tem gente que parece o povo de Israel, está rodando, ó. Vai para um trabalho, vai para outro, vai para um trabalho, vai para outro, vai para uma cidade, vai para outra, vai para o canto, vai para outro, faz o concurso, não dá certo, faz outro e vai tentando, sabe, fora do propósito, fora da vontade de Deus, fazendo de maneira aleatória, fazendo de tudo para dar certo a sua vida, mas fora da direção de Deus, dos propósitos de Deus. Nas Olimpíadas de 1968, maratonista John Steffen, ele chegou ao estádio quase 1 hora depois do vencedor. Chegou estrupiado, ferido, machucado. Chegou assim, sabe, nas últimas. Eu acho que ele estava chegando no estádio lá, a SAMU de um lado, a SAMU de outro, corpo de bombeiro, um monte de gente para tentar, quando ele cruzasse a linha de chegada, ajudá-lo. E perguntaram para ele: por que você continuou correndo?
por que você continuou correndo? E ele respondeu: meu país não me enviou mais de 10.000 quilômetros para começar a corrida. Olha só, o meu país não me enviou mais de 10.000 quilômetros para começar uma corrida. Eles me enviaram, eles apostaram em mim para terminar a corrida. Não é como você começa, é como você termina. A gente vai encontrar os reis de Israel começando bem, mas muitos, no meio do caminho, deixando a desejar. É como você termina a corrida, não como começa. E essa é a mentalidade de Paulo. Eu preciso completar a minha carreira, a minha corrida. Eu tenho que completar a missão. Meus irmãos, Deus confiou a cada um de nós uma missão única dentro do corpo de Cristo. E a pergunta essencial não é se começamos bem, mas se permanecemos fiéis até o fim. Essa é a pergunta. Você está sendo fiel? Você está permanecendo? Você está conseguindo alcançar os objetivos? Pois isso é necessário. Olhe para mim, deixa a missionária Jaqueline lá quietinha. Olhe para cá. Você precisa permanecer fiel nessa corrida. Você não pode retroceder. Você não pode se desviar. Você não pode parar. Você precisa continuar. Tem que perseverar. Tem que ser fiel. Precisa completar a carreira. A perseverança espiritual é a evidência de uma fé genuína e madura. A perseverança cristã espiritual é a evidência de uma fé genuína e madura. E por fim, Paulo diz: o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uma vida dedicada à missão de pregar o evangelho da graça. É essa vida que nós devemos ter. Paulo diz: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A palavra ministério no grego, diaconia, que traz o significado de serviço, missão, tarefa confiada, é exatamente isso que Paulo está deixando claro para esses pastores, para seus leitores. Por isso que Lucas faz questão de registrar esse último encontro do apóstolo Paulo, que gerou choro, tristeza nos corações desses pastores. Imagine você sendo pastoreado pelo apóstolo Paulo. Este homem de Deus, servo do Senhor. Os pastores choraram, porque ele deixou claro que seria o último encontro, a última vez que eles veriam o rosto do apóstolo Paulo, como diz no verso 38. Queridos, aqui está o coração da missão de Paulo: pregar o evangelho da graça de Deus. O propósito da sua vida é anunciar o evangelho. E ele deixa claro em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Irmão Zé sabe de cor salteado: ai de mim, se não pregar o evangelho. Essa era a missão que Paulo recebeu do Senhor: anunciar a boa notícia da graça revelada, da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, seu Filho amado. As boas novas, as boas notícias.
Paulo compreendeu, queridos irmãos, que essa mensagem era tão gloriosa, que valia a pena dedicar toda a sua vida para propagá-la. A minha vida não tem sentido se Cristo não for o centro. A minha vida não tem sentido se eu não completar a carreira, não cumprir a missão que o Senhor me deu, me confiou. Assim como eu fui alcançado por essa verdade, Paulo também diz, também eu preciso transmitir essa verdade. Preciso cumprir cabalmente, fielmente, a missão que o Senhor me confiou. E que honra é para mim, para você, receber do Senhor a missão de pregar o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus, como Paulo escreve em Romanos capítulo 1, verso 16, para a salvação daquele que crer. Que privilégio, que honra. E é interessante que, quando nós compreendemos, queridos irmãos, o verdadeiro sentido da graça de Deus, quando nós compreendemos o verdadeiro sentido da graça de Deus, da graça de Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. A graça não apenas salva, ela também envia. A graça não somente salva, mas ela também envia. Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí o verso 10, pois somos feituras, ou feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Queridos, a graça não só salva, mas a graça também envia. Quando nós entendemos o significado da graça de Deus, não ficamos mais parados, nossa vida não é mais a mesma. Eu lembrei do início da minha caminhada, pastor Oswaldo. Congregava na primeira igreja batista aqui em Ilhéus, ovelha do pastor Arnaldo. Hoje é a igreja batista Betesda, mas era congregação da primeira igreja batista. Gente, eu amava surfar. Quando tinha aula vaga, eu pulava de alegria, saltava de alegria. Quando tinha aula vaga, estudava no General Osório, na avenida, e já corria com os meus amigos, meus primos, e ficava 4 horas no mar pela manhã, e 4 horas à tarde no mar. Quase um peixe. Domingo então, quando o Senhor me alcançou, eu lembro que eu estava, lembro como hoje, no ônibus indo para o São José, para a congregação da primeira igreja batista, passar o dia com os meus irmãos, pregar de manhã, ficar à tarde com eles evangelizando, e à noite pregar de novo. Eu, enquanto jovem, estava no ônibus lotado, o pessoal saindo da feira, voltando para casa. Erisvaldo, naquele ônibus, eu chorava. Porque eu tinha um negócio com surf, com esporte, que eu não abria mão de nada para estar ali. E um solzão maravilhoso, rolando altas ondas, mas eu estava dentro daquele ônibus, indo pregar o evangelho, feliz da vida. Eu chorava, irmãos. Não deixei ninguém ver, envergonhado para ninguém ver. Mas eu chorava, porque eu estava indo pregar o evangelho. Feliz da vida, jovem, solteiro, com várias oportunidades na terra, mas assim aprove ao Senhor fustigar meu coração para ir pregar o evangelho. O Senhor lhe confiou uma missão, e você precisa cumprir essa missão. Lembrem-se, quem experimenta o perdão de Deus, sente o impulso de anunciar essa mensagem ao mundo. Quem sente, que recebe o perdão de Deus, é impulsionado, é levado a transmitir essa mensagem para o mundo. O evangelho, queridos irmãos, não é apenas algo que recebemos.
Não, não é só para nós. É algo que somos chamados a proclamar. Ei, vamos despertar. Vamos levantar, igreja. Vamos cumprir a missão. Cada um de nós temos um papel importantíssimo no corpo de Cristo. Cada um de nós recebemos do Senhor, cada um de nós, né, recebeu do Senhor um dom, uma dádiva para ser usado para a glória de Deus. Você não pode entrar pelas portas e sair de domingo a domingo, de quarta a quarta, de segunda a segunda. Você precisa sair e entrar com o propósito de somar, colaborar, contribuir para a edificação do corpo de Cristo e também para a propagação do Evangelho. Vidas precisam ser alcançadas por meio da sua vida. Deus lhe alcançou para alcançar a outros. Você não foi simplesmente salvo para ficar acomodado, confortável, no banco de uma igreja ou na sua casa, com a sua família, vivendo a sua vida. Vamos aproveitar o tempo, a oportunidade. Essa mensagem é com senso de urgência. Ela precisa ser propagada. O mundo está em declínio cada vez mais moral. O pecado tem se alastrado. As pressões têm aumentado. Como tem sido difícil. Conversando com o pastor Oswaldo semana passada, ele me ligou para partilhar algo. E aproveitei também para partilhar algo. E conversamos. Falei para ele, pastor Oswaldo, 2 semanas passadas, me sentindo tão fraco assim, Senhor, misericórdia. Depois que a gente sai de um período de oração, de uma jornada de oração, de consagração, a gente sai mais forte, né? E eu saí assim abatido, eu falei, misericórdia, o que é isso? Que luta, que vento, que coisa é essa? Que pressão é essa espiritual? Na quarta-feira, retrasado, estava aqui em oração, sentado aqui, ou de joelhos nesse banco, chorando, clamando, Senhor. E aí durante a semana Deus ministrou meu coração. Confia, meu filho. Talvez você não esteja vendo, eu estou trabalhando. Só faça o que eu te mandei fazer. Cumpra a sua missão com excelência. Continue trabalhando e pregando o Evangelho. Faça a sua parte, porque a minha eu estou cuidando. Queridos irmãos, como é bom ter essa convicção de que nós não estamos ao léu, que aquele que nos chamou, nos alistou, lhe garante. Agora você precisa se colocar à disposição, você tem que ser instrumento em suas mãos para disseminar essa mensagem, pregar essa mensagem, propagar essa mensagem. É necessário. A igreja não existe apenas para cuidar de si mesma, mas para anunciar o Evangelho ao mundo. Ei, vamos despertar, irmãos. Vamos acordar. Eu falei para Jaque lá em casa, que geralmente os irmãos, os quarténs, estão aqui no culto de oração e doutrina, os que estão sempre no culto matutino, toda vez que vem aqui à frente, que vai pedir oração, pede, Senhor, eu quero pedir pela minha vida espiritual. Eu falei para Jaque, rapaz, meus braços direitos lá da igreja, de oração, está caminhando comigo, lado a lado, nos cultos, estão sempre pedindo oração por eles, espiritual. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso cuidar dos meus irmãos, porque são eles que estão sempre na oração, no culto matutino, no culto de oração, no culto de doutrina, pegando no caixão, vamos lá, indo evangelizar comigo, indo nas obras, atividades, eles estão pedindo por oração. Eu falo, meu Deus, fortalece meus irmãos. Eu tenho orado por eles e fico aí, eu senti no coração, já sei, vou fazer um esforço, eu e minha esposa vamos fazer um esforço. Eu agora vou participar do culto matutino de oração de 6 às 7, toda quinta-feira. É uma das formas de ajudá-los, de estar com eles, de motivá-los, porque são eles que estão comigo.
São eles que vêm, são eles que caminham, são eles que estão em oração, estão na sala de oração, estão no culto de oração, estão no culto matutino, estão no culto evangelístico. Se eu abrir mão e passar desapercebido, que às vezes eu vou cuidar de um, e os bichinhos estão lá. Ore pela minha vida espiritual. Eu falo: ei, Senhor, eles estão cansados. A igreja está envelhecendo. Cadê os jovens? Cadê os jovens? A igreja de Cristo está envelhecendo, não é só a nossa não. A igreja está envelhecendo. Nosso presidente convidou esses dias, e eu estava acompanhando o culto, a transmissão. Na igreja, na primeira igreja batista de Guarapari, o culto matutino é todos os dias, de 6 às 7 da manhã, todos os dias de oração, e também à tarde, de 5 às 6, todos os dias. 40 anos, começaram pelo movimento de sucessão pastoral. O pastor estava saindo de lá, foi convidado para ir para a primeira igreja batista do Espírito Santo, e eles começaram esse culto de oração, para que Deus já preparasse a sucessão pastoral, o pastor que vai vir, e eles não pararam. E aí o pastor chamou os irmãos para vir à frente, e para minha surpresa, quem foi à frente? Só os velhinhos. E eu falei para Jaque: meu Deus, só tem um jovem adulto que está ali. Com certeza um jovem, um adulto casado. Só um praticamente da minha idade, da idade do nosso irmão Tiago, estava lá à frente. Eu falei: meu Deus, cadê os jovens? Paulo passou o bastão para Timóteo, mas cadê o outro para a gente passar o bastão? Cadê? Meus queridos irmãos, aqui não tem o pior e nem o melhor. Aqui não tem A, B ou C, que tem isso ou tem aquilo outro. Somos iguais diante do Senhor. Mas a gente precisa despertar para esta obra tão gloriosa e honrada que o Senhor nos confiou. Precisamos completar a missão. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Baixe sua cabeça, por gentileza. Me responda uma coisa. A sua vida, ela está sendo gasta para você mesmo, para o seu bel prazer? Ou a sua vida está sendo vivida para Cristo, para a glória de Deus? Você está usando a sua vida em prol de você mesmo? Ou você está gastando a sua vida em prol de Cristo, da carreira, da missão que Ele estabeleceu para você? Responda ao Senhor nessa noite. Faça essa reflexão. E veja o que você precisa fazer para melhorar e sair dessa condição que você se encontra. Bom, eu sou só um pecador, um pastor limitado, que faço essa pergunta para você e faço essa pergunta para mim. Mas um dia, nós vamos precisar prestar contas diante do tribunal de Cristo Jesus, do justo juiz. Vamos aproveitar, irmãos, com senso de urgência, a vida que Ele nos deu, em gastá-la para o louvor da sua glória. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra. O Senhor voltará. Cremos nessa palavra, nessa promessa. Há de voltar, Senhor Jesus, para buscar a sua igreja. Mas antes disso, precisamos cumprir a missão de pregar o Evangelho, disseminar essa mensagem, de viver para o louvor da sua glória, de ser uma bênção, Senhor, uma bênção em Tuas mãos para abençoar vidas, pessoas, a Tua igreja local, a Tua igreja universal, espalhada entre os 4 cantos desta terra. Senhor, nos ajuda a ajudar, continua a nos transformar
para transformar. Pai, estamos sujeitos a Ti, estamos sujeitos a Ti, a Tua vontade. Eu não sei como é que está a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, na íntegra, no seu dia a dia, no seu viver. Se ela está vivendo para si ou vivendo para Ti. Quem sou eu para julgá-lo? Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê todas as coisas. Fala o coração do teu filho, fala o coração da tua filha. Espírito Santo de Deus, convence este homem, esta mulher, convence este adolescente, este jovem. Somente o Senhor tem o poder para fazer isso. Porque se eu faço enquanto pastor, eu vou extrapolar os limites. Eu não vou conseguir alcançar o coração. Posso até convencer, mas o coração somente o Senhor tem o poder de alcançar. Pai, em nome do Senhor Jesus, começa a partir de nós. Começa em nós, ó Pai. Começa em nós, aqui. A partir de nós, da nossa igreja. Nós suplicamos a Ti, nós rogamos a Ti, nós invocamos o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, nós clamamos por avivamento, Senhor, esse despertamento espiritual, esse despertamento para Te servir de todo o coração, para gastar as nossas vidas para Ti. Eu sei que o sopro que o Senhor soprou na vida de Paulo foi diferente do nosso, ou é diferente do nosso. Porque cada um tem um chamado, cada um tem uma missão, cada um recebe do Senhor para realizar um dom, para realizar a Tua obra. E aqui estamos nós, submissos à Tua vontade. Mas nós clamamos por esse despertamento espiritual. Esclarece, ilumina o entendimento dos meus irmãos, da Tua igreja. Para somarmos forças e completar a carreira, e cumprir a missão essa honrosa, de pregar o Evangelho da graça do Senhor, ó Pai. Que Teu amor, ó Pai, continue sendo derramado de maneira poderosa em nossos corações. Que a Tua graça, Senhor Jesus, continue nos envolvendo de maneira extraordinária, nos impulsionando a realizar a missão, nos dando coragem, força, intrepidez, para pregar esta mensagem. E que Teu Espírito possa nos levar entre os quatro cantos desta terra, falar por nós, ministrar o nosso coração para ministrarmos a outros corações, nos usar no poder do Teu Espírito, Pai, para assim cumprir com excelência o que o Senhor nos confiou, a Tua missão. Que essa semana seja uma semana diferenciada para nós. Que essa semana seja uma semana especial para nós. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, de milagres, de maravilhas. Assim nós oramos e já agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém.